Que bom ter você aqui para mais um vídeo. Para você que chegou agora neste canal e não me conhece, meu nome é Elias Souza. É um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, eu quero fazer um apelo para você. Se você é daqueles que pega um livro, olha o título do livro e já julga o livro, se você é daqueles que olha o título de um vídeo e já quer comentar, eu te recomendo ir até o final deste vídeo. Provavelmente você vai passar vergonha comentando coisas que não estão no vídeo. Muitos fazem isso, vê ali o título do vídeo e já comenta. Aí depois as outras pessoas ficam rindo delas. Por quê? Porque sabe que a pessoa não assistiu o vídeo. Então, para você comentar, vá até o final do vídeo, entenda o que nós queremos falar aqui, tá bom? Olha só, não é carteirada, mas entendam. Eu sou bacharel em teologia e também cientista religioso. São duas faculdades que eu fiz para poder entender um pouco mais sobre o universo religioso. Por que eu estou falando isso? Um dia desses eu falei sobre terapia e religião e alguém fez o seguinte comentário: Elias, quando você fala de questões emocionais, você vai muito bem. Mas quando você fala de religião, por não dominar e não saber nada sobre o assunto, você vai muito mal. Ou seja, a pessoa não me conhecia, não sabia, né? Aí quando eu respondi para essa pessoa as minhas formações nas questões religiosas, desculpa, Elias. Pois é, está desculpado. Mas entenda, o que eu vou falar neste vídeo aqui tem a ver com o respeito, tem a ver com a lei brasileira e tem a ver com algo que tem mexido com o mundo. Muitos países estão em guerra, estão brigando, sabe por quê? Por causa de religião. E nós não podemos, dentro do Brasil, nos dividir mais ainda, mais do que já está dividido. Então fique atento até o final do vídeo para que você entenda exatamente qual é o ponto aqui. Quer saber mais? Então, vem comigo e até o final. O que eu aprendi dentro de sala de aula, e até mesmo lá na faculdade de teologia e de licenciatura em ciências da religião, é que quando eu fosse dar aula, eu não poderia ficar puxando ali para a minha religião, a não ser que eu fosse dar aula em uma escola onde, por exemplo, é uma escola cristã, vai se falar muito do cristianismo. Tá? Se eu fosse dar aula em uma escola budista, eu teria que estar falando um pouco mais ali sobre o budismo. Afinal, os pais iriam colocar os filhos nessa escola já sabendo do assunto. Mas olha só, no Brasil, nós somos predominantemente aí cristãos. O país é um país cristão. Então a maioria das pessoas são cristãs, não importando a sua denominação, se é católico, evangélico, tem espíritas também, que são cristãos, que seguem a Jesus Cristo. Então nós temos que entender por esse lado. Muitos confundem aí religião com denominação. Religião é cristianismo, hinduísmo, budismo e outras religiões. Denominações é nome de igrejas, tá? Então tem igreja católica, tem igreja batista, tem igreja presbiteriana, tem igreja adventista, tem igreja Assembleia de Deus, tem inúmeras igrejas aí. Isso aí são denominações, mas todas elas são cristãs. Estão entendendo a diferença? São denominações diferentes, placas diferentes de igreja, mas a religião é a mesma, porque eles são cristãos. Então, que fique bem claro isso para todos. Primeiro ponto é esse. Então, olha só, o país é um país laico, onde nós temos lei, uma lei que defende aí a liberdade religiosa. E nós temos que ter respeito à diversidade. E nós temos no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LBD, que é a Lei 9.394 de 1996. E essa lei, entendam, ela determina, no seu artigo 33, que o ensino religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Então, tem uma proibição aí ao proselitismo. A legislação veda qualquer forma de proselitismo, ou seja, o professor não pode usar sua posição para tentar converter alunos ou induzi-los a crer em uma religião específica, tá bom? Eu estou colocando isso aqui para vocês porque em sala de aula eu tenho a minha denominação, até mesmo a minha religião, e eu não posso ficar induzindo os meus alunos a serem da minha religião, da minha denominação. Isso é proibido por lei no Brasil. Então nós temos que respeitar.
Se eu chego para alguém e a pessoa fala, eu sou espírita, eu tenho que respeitar. Eu sou católico, eu tenho que respeitar. Eu sou hinduísta, eu tenho que respeitar. Eu sou budista, eu tenho que respeitar. Se a pessoa chega para mim e diz, eu sou lá da Umbanda, eu tenho que respeitar. Não tem diferença. No Brasil não existe essa questão de divisão de religião, porque nós somos um país laico. Olha só, lá na Nigéria, muitos cristãos são perseguidos e perdem a sua vida. Em outros países também, como a Coreia do Norte. Um dia desse eu vi um destaque, né, numa manchete de um jornal, falando que uma criança, acho que tinha 2 ou 3 anos, foi condenada à prisão perpétua. Sabe por quê? Por causa de religião. A família dela, dessa criança, tinha uma Bíblia dentro de casa. E lá na Coreia do Norte, eles não aceitam o cristianismo. E a família foi condenada à prisão perpétua, inclusive o bebê. Tem lógica isso? Não tem. Então nós temos que agradecer porque nós estamos num país onde nós temos essa diversidade, mas existe algo muito importante que é o respeito às demais religiões. E olha só, nesse carnaval algo me chamou muito a atenção, que na minha opinião, eu vou dizer para vocês, foi uma intolerância religiosa. Por quê? Mexeu com um segmento da sociedade que merece respeito também. Eu não concordo, em hipótese alguma, por exemplo, quem é cristão ir lá e quebrar aquele boneco ali do Buda. Eu não concordo quem é budista que vai lá e quebra a imagem, por exemplo, de Nossa Senhora. E o respeito à religião, cada um tem a sua escolha. Recentemente, uma escola de samba, Acadêmicos de Niterói, trouxe à avenida uma alegoria que gerou forte reação. Cristãos representados dentro de uma lata de conserva, acompanhados da imagem de uma família feliz, como se fosse um produto enlatado. Para muitos, a mensagem soou como crítica cultural, para outros foi deboche e banalização da fé. Algo especialmente sensível em um país como o Brasil, cuja população é majoritariamente cristã e cuja Constituição garante liberdade religiosa. O ponto central não é impedir manifestações artísticas ou críticas sociais. O Brasil é um Estado laico. Isso significa que o governo não adota uma religião oficial, mas laicidade não é sinônimo de desrespeito, pelo contrário. A neutralidade do Estado existe justamente para proteger todas as crenças, inclusive o cristianismo. Proteger de quê? De ataques, perseguições ou ridicularizações que ultrapassem o debate e atinjam a dignidade das pessoas. A história mostra que a intolerância religiosa sempre foi um combustível perigoso, conflitos motivados por fé ou por ataques a ela. Já dividiram povos, enfraqueceram nações e deixaram cicatrizes profundas. Em um país que já enfrenta forte polarização política e social, inserir a religião como mais um elemento de confronto pode ampliar rachaduras que já são visíveis. Quando a fé de milhões é tratada como caricatura, o resultado não é diálogo, é ressentimento. É preciso lembrar, respeito não significa concordância. Em uma sociedade plural, haverá divergências, isso é natural, divergência entre cultura, política, religião, mas o respeito às crenças é um pilar da convivência democrática. A liberdade de expressão é um direito fundamental. A liberdade religiosa também. Ambas precisam coexistir com responsabilidade. Dividir o povo por religião é um caminho perigoso e desnecessário. O Brasil precisa de pontes, não de novas trincheiras. Críticas podem e devem existir, mas sem desumanizar quem crê. A maturidade de uma nação se mede pela capacidade de conviver com diferenças, sem transformar o outro em inimigo. A fé das pessoas não pode ser banalizada. Não pode ser banalizada como um produto de prateleira. Em tempos de tensão social, o respeito não é apenas uma virtude, é uma necessidade para preservar a paz e a unidade nacional. Quando essa escola de samba coloca uma família, tá? E eles colocaram, só para vocês entenderem melhor,
Um pai, uma mãe e os filhos felizes dentro de uma lata. Olha só, em algumas partes dá para ver também um livro com uma cruz como se fosse a Bíblia. Isso é zombar da fé cristã. Isso não é admissível em um país laico. Infelizmente, eu digo infelizmente que eu fico triste com isso, de ver cristãos que apoiam isso aí. Tem cristãos que estão aplaudindo. Não, tá certo, tá certo. Sabe por quê que muitos estão aplaudindo? Porque essa escola trouxe um cunho político para o seu desfile. E eu não vou entrar nesse detalhe aí. Né? Muitos estão falando aí já de entrar na justiça, isso, aquilo, mas não é a minha praia falar sobre isso. Tá? Isso é uma outra questão. Eu estou falando do ponto onde essa escola de samba, o que ela fez? Colocou famílias tradicionais, famílias cristãs dentro de uma lata, em tom de zombaria. Isso não se faz em um país laico. Existe uma palavra que precisa ser praticada mais pelos brasileiros, que é respeito. Precisa de respeito. Muitas pessoas não estão respeitando, é por isso que em muitos países, como a Nigéria, lá as pessoas estão perdendo a vida por serem cristãs. Na Coreia do Norte, em outros países, porque começa desse jeito, com zombaria, ninguém respeitando ninguém. Eu não concordo, eu discordo totalmente. Inclusive, se fosse a Marcha para Jesus, que é feita também um grande movimento em São Paulo, se eles estivessem ali zombando de outras religiões, eu também iria me manifestar, porque seria a falta de respeito dos cristãos contra outras religiões. Então nós precisamos entender algo muito importante aqui. A lei do Brasil é para ser cumprida, apesar que muitos não estão nem aí para as leis do Brasil. Mas o problema pior é a falta de respeito com a fé alheia. Então você que é cristão, eu sou cristão, me senti ofendido. Sim, me senti ofendido pela falta de respeito, por ver o meu país, um país tão bonito, cheio de diversidades, sendo separado entre eles e eles. Isso não existe. Nós precisamos, como eu já disse aqui, nós precisamos de pontes para unir o povo brasileiro e não de trincheiras para dividir a nação. Você pode gostar da direita, como você pode gostar da esquerda. Você pode ter uma religião e o outro pode ter outra. Isso é diversidade. E nós podemos sim viver em paz, mas desde que haja respeito. E essa escola de samba, ela desrespeitou os cristãos. E volto a dizer, fico triste em ver cristãos aplaudindo isso aí. Enfim, isso tudo causa uma comoção nacional. Muitos ficam aí com ansiedade, ficam estressados, os nervos à flor da pele. Isso não é legal para o Brasil. Nós precisamos pacificar a nossa nação. Espero que você tenha entendido que temos que respeitar a diferença do nosso próximo. Não importa se você tem um amigo ou algum conhecido que é de esquerda, ame essa pessoa. Se você tem um conhecido que é de direita, ame essa pessoa. Se você é cristão, você vai entender o que eu estou falando. Ame o próximo como a ti mesmo, tá? Esse versículo bíblico diz o quê? Que nós temos que nos amar e depois amar o nosso próximo. E isso é bíblico para o cristão. Então, vamos viver em paz, em união. Não vamos transformar o nosso país em uma guerra religiosa por questões políticas, por interesses políticos. Até o próximo vídeo e um forte abraço.